Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então acompanhar mais um trechinho do Pinga Fogo? Muito bem. E no episódio de hoje nós vamos ter duas questões interessantes novamente, e a respeito do divórcio e da superpopulação. A primeira pergunta em relação ao divórcio quer saber se isso está indo contra os mandamentos aí, principalmente na parte da Bíblia que fala para não separar o que Deus juntou. E aí quer saber se o divórcio é uma coisa errada ou não. E a outra pergunta é em relação à superpopulação da Terra. Qual é a origem dos espíritos que aqui reencarnam? Por que tem tanta gente? Vamos ver então as respostas do Chico. Muito bem. Freitas Nobre pergunta a seguinte. Sim, eu me vou usar de um recurso não muito legítimo, porque vou fazer duas perguntas, dada a premência do tempo e a necessidade de fazê-las. A primeira é a seguinte: o texto evangélico lembra que não deve o homem separar o que Deus uniu. Argumenta-se, de um lado, que o casamento, portanto, é indissolúvel, e de outro lado, que aquilo que Deus não uniu pode ser separado, porque não foi Deus que uniu. Pergunta, então, como os mentores espirituais de Chico Xavier interpretariam o texto bíblico. E, em segundo lugar, há uma preocupação, ainda hoje os nossos companheiros de rádio me pediram. Pergunta ao Chico Xavier, já que você vai ser um dos perguntadores, pergunta como é que a população deste mundo cresce, deste planeta cresce desta maneira, se com o problema da reencarnação, a fonte de vida para toda essa população teria origem exatamente onde? Essa pergunta dos companheiros de rádio é uma pergunta que anda, às vezes, nas preocupações gerais de muitas pessoas. Evidente que muitos de nós aqui podemos ter o nosso entendimento a propósito do assunto, mas os nossos companheiros de rádio, que hoje estão tão interessados nesta matéria de espírito, me pedem para formular a pergunta. E aí ficam as duas interrogações, pedindo a você desculpas pelo expediente que usei para formulá-la. Absolutamente, ele é perfeitamente legítimo. Apenas eu peço licença a você, ao Chico, a todos os presentes, aos telespectadores, porque o Luiz Galon, diretor de TV que nos conduz esta noite, avisa que esta fita de tape, mais esta, a terceira, está praticamente esgotada e que não haverá tempo para registrar a resposta do Chico. Portanto, haverá a troca de fita, o Chico responderá a sua pergunta e o programa continuará normalmente, certo? Então, até já. Muito bem. E agora você irá responder às duas indagações do Freitas Nobre. A primeira questão apresentada pelo nosso digno amigo, senhor deputado federal, Dr. Freitas Nobre, envolve o problema do divórcio no Brasil. E isso traz uma outra questão, que é a questão do desquite. Sem nenhum desrespeito às nossas leis, com absoluta veneração aos nossos magistrados, que são zeladores da nossa dignidade como povo cristão, mas os nossos amigos espirituais consideram que o desquite facultado pelo artigo 316 do nosso Código Civil, código, aliás, dos mais evoluídos da Terra, o desquite facultado pelo artigo 316, de algum modo, sem qualquer irreverência, pode ser comparado, com todo o respeito nosso, à dignidade dos nossos governantes e dos nossos legisladores. O desquite no Brasil pode ser comparado ao presente de um carro de luxo que é doado sem o motor. O carro não pode funcionar porque o motor está de um lado e a estrutura do veículo de outro. No artigo número 323 do nosso Código Civil, existe a possibilidade da reconciliação dos cônjuges, seja de que modo for,
E a lei, então, aprova a reaproximação dos cônjuges que não puderam viver juntos. Então, é o trazimento motor ao carro para que o carro venha a funcionar da mesma forma pela qual o carro foi considerado em dificuldade antes do reajuste. Por isso mesmo, nós que hoje vivemos em dimensões econômicas diferentes, em dimensões de intercâmbio diferentes, dimensões comerciais, dimensões diplomáticas muito diferentes daquelas que nos caracterizavam até 1916, quando o nosso código era herdeiro de muitas das idiosincrasias do Código de Napoleão, e já diferentes da Lei 4.121, de 27 de agosto de 1962, considerada como sendo o Estatuto da Mulher Casada. Nós que vivemos hoje em dimensões tão grandes de compreensão humana, nós consideramos o divórcio como medida humana, medida legítima, porquanto dói ao nosso coração quando ouvimos nas palavras públicas de nossos grandes magistrados a palavra desculpe-me, a palavra concubina, para designar senhoras distintíssimas, grandes mães de família que estão em segunda, terceira ou quarta união, com absoluto respeito ao regime monogâmico que impera em nossas relações. Peçamos a Deus que as nossas autoridades possam ouvir os nossos sentimentos, mas não apressadamente, porque as leis não devem se alterar de um dia para outro, para que determinadas alas de criaturas ainda não matriculadas na escola da compreensão humana, da ternura humana, venham a abusar da magnanimidade de nossos preceitos legais. Mas vamos esperar que dias melhores venham para a família brasileira e que o divórcio possa ser consagrado por nós todos como medida humana. Porque, do ponto de vista espírita cristão, muitos talvez afirmem, mas e a dívida de outras reencarnações? Muito bem, mas os nossos bancos fornecem moratórias, fornecem reformas. Será que o Banco da Providência Divina está em penúria tal que não nos possa dar tempo para depois resgatarmos as nossas dívidas com determinados companheiros ou companheiras, para que nós não venhamos a cair muitas vezes em delinquência? Para salvaguardar os nossos interesses, a nossa integridade mental mesmo, o divórcio é uma medida humana. Mas nós devemos considerar, e isso digo na condição de espírita, nós os espíritas precisamos e sabemos respeitar a maioria católica da nação brasileira. Por isso mesmo fazemos votos para que o soberano pontífice, que nós tratamos com a máxima veneração, e que suas eminências, os cardeais do Brasil, e suas excelências, os senhores arcebispos e bispos do Brasil, possam também abençoar estes nossos ideais, para que o divórcio venha tranquilizar tantos adultos e legalizar tantos adultos e jovens que necessitam de semelhante medida para que a paz e o amor. Na fala do nosso caro entrevistador, Dr. Durval Monteiro, estou consertando o nome. Muito obrigado pela tolerância. Mas não suspendeu o doutor ainda. Foi um engano. Para que a paz e o amor reinem dentro
do lar pátrio, do território Brasília. Isto sem desconsiderar os princípios monogâmicos, os princípios de fidelidade que os cônjuges devem entre si, dentro das novas dimensões psicológicas em que os nossos grupos sociais são chamados a viver. Nós temos dois fantasmas que precisamos abolir do campo de nossas vidas, que são a promiscuidade e a prostituição. Nós poderemos vencer a prostituição com a dignidade do trabalho, porque pelo trabalho cada criatura se faz respeitada pelo rendimento da sua própria vida no grupo social. E a promiscuidade pela orientação médica, que vai liberar a nossa mente de aventuras suscetíveis de comprometer o futuro de nossos descendentes. Mas o divórcio, medida humana, sem nenhum desrespeito à família brasileira, que é profundamente cristã, é medida humana, mas devemos esperar que os nossos magistrados reconsiderem os pontos de vista em andamento e que processos novos de vivência possam inspirar essa lei de libertação, que é uma lei justa, em favor da paz de nossos lares, com emancipação para o homem e emancipação para a mulher, sem as ilusões e as fantasias do amor possessivo, do amor egoístico de um lado ou de outro, porque cada um é senhor do seu próprio destino. Quanto à população, nós podemos dizer, podemos esclarecer ao nosso caro informante que a população, vamos dizer, flutuante do globo terrestre é muito grande e que orientadores de economia na Europa são unânimes em asseverar, a maioria deles, que o nosso planeta ainda comporta talvez mais de 30 bilhões de habitantes, desde que nós venhamos a explorar também as nossas possibilidades no mar, porque há toda uma flora e há toda uma fauna a esperarem por nós no mar. Conversando a este respeito há algum tempo com alguns jovens, e quando falávamos a respeito da pecuária com base na produção do anequim, ele me disse com muita propriedade em seu sentimento de cristão: mas, Chico Xavier, será possível que vamos viver até a morte matando para comer? Sinceramente, eu me envergonhei, porque é verdade, matar, não é? Matar para comer, mas com base na pecuária justa, com base na economia bem dirigida. Nós precisamos viver ainda, talvez, alguns milênios, necessitando dos valores proteicos adquiríveis na carne. Ô Chico, mas a pergunta dos nossos companheiros de rádio envolvia um pouco mais. Eles diziam, levando em conta a reencarnação, como cresce a população do nosso planeta, qual a origem desses espíritos que reencarnam? A nossa origem está em Deus. Nós somos uma faixa de população visível na Terra, considerados como habitantes do plano físico, mas em torno da Terra há toda uma população terrestre ainda, eivada, ou vamos dizer, caracterizada por sentimentos puramente terrestres. A evolução não se faz num dia e somos bilhões. Certa vez, Chico estava fazendo uma viagem de ônibus e ele se sentou justamente do lado de um padre. E aí, Chico deu bom dia para ele respondeu, Chico pegou o livro, começou a ler e o padre começou a ler a Bíblia. E eles passaram por uma cidadezinha que estava tendo festas em comemoração a São Paulo, né, Paulo de Tarso, e a São Pedro, né, Simão Pedro. E aí o sacerdote, né, o padre, comentou assim:
tô lendo um livro que fala justamente de São Paulo e São Pedro, e nesse livro fala que São Paulo foi maior que São Pedro, e eu não posso concordar com isso. Realmente, Paulo teve uma importância muito grande, mas Pedro, ele recebeu as chaves da igreja pelo próprio Cristo. E aí eu fico lembrando assim dos livros que Chico já tinha psicografado naquela época, né? Paulo e Estevão, que é simplesmente fantástico, meu Deus do céu, que livro maravilhoso. E engraçado que Paulo e Estevão, não sei se vocês já leram, mas tem justamente uma situação que acontece entre Paulo e Pedro, mas tudo é resolvido de uma forma muito amigável. Enfim, não vou entrar nesse mérito, senão se eu for começar a contar desse livro aqui, a gente vai longe. E aí, Chico dá a opinião dele a respeito de Paulo, de Pedro, traz até o Estevão. E aí o sacerdote fica impressionadíssimo, ele fala: mas você é formado em teologia? E Chico, não. E, mas você tem algum curso superior? Porque Chico falava isso muito bem, né? Você tem algum curso superior? E Chico, não, eu só fiz até a 4ª série. Então, como é que você sabe de tanta coisa? Como é que você tem esse tanto de conhecimento? Ele, não, é porque eu sou médium. Aí o padre, então você é Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Aí ele, sou sim senhor. Ele, pois então, quero teu endereço. Quero te escrever porque eu tô cheio de dúvida. Eu tô com umas angústias, umas dúvidas, eu preciso escrever para você poder me esclarecer um pouquinho. Você pode fazer isso? E aí, Chico, claro, meu irmão, tô à disposição. E aí, trocaram os endereços, né? Porque naquela época não tinha celular para passar o zap, que ia ser rápido, né? Trocaram os endereços ali para trocarem correspondências. E aí, Chico sempre recebia muitas cartas de padres bem intencionados, e esse irmão era um deles. Muito bem, gente, até a próxima, se Deus quiser.